Agora, eu fui pedido a pregar hoje sobre uma igreja segundo o coração de Deus. Interessante que os cânticos que a gente estava cantando aqui estavam indicando aquilo que eu estou planejando pregar. E o último aqui foi a lição do irmão Maurício, que ele fez aqui durante a aula de crescimento espiritual. Então, por favor, irmãos, participem do reino de Deus, deixe o pecado de lado, encoraje todos ao seu redor a fazer a mesma coisa, ajude cada um a viver do jeito que Deus quer. Esta é a vida do presbitério. Primeiro, então, uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que vive conhecendo a Deus cada vez mais. Ninguém conhece Ele por completo. Ninguém. Então, cada um de nós precisa procurar cada vez mais conhecer ao nosso Deus. Em 2 Pedro 3, versículos 14 a 18, 2 Pedro 3, 14 a 18, o apóstolo Pedro descreve como deve ser o procedimento daqueles que esperam a volta de Cristo. Ele diz, em versículos 17 e 18, 2 Pedro 3, 17 e 18, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não sucede que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, olha aqui, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós precisamos crescer na graça, crescer no conhecimento de nosso Deus. Quer dizer, precisamos ficar cada vez mais conhecendo a palavra e através da palavra, então, conhecendo ao nosso Deus. Olhe, tem pessoas que nem escrevem na sua Bíblia, nem escrevem, porque acham que esse papel é sagrado. Não é o papel, é a palavra. Como em nossa vida é sagrada a palavra do Senhor que nós aplicamos em nossa vida. Este conhecimento é desenvolvido de pelo menos 5 maneiras que eu podia pensar. Resumindo, primeiro pelo estudo contínuo da palavra de Deus. Se você quer conhecer a Deus, leia e estude. Não pegue a palavra e li um capítulo, fiz meu dever do dia. Não. Estude, conheça, saiba qual a mensagem que Deus quer te falar daquela passagem. E faça isso todos os dias, de alguma forma. Também, esse conhecimento é pela meditação na palavra e na onipresença, onipotência, a onisciência de nosso bom Deus. A gente fica pensando, mas como é Deus? Como é esta palavra que eu acabei de estudar? Quem escreveu? Quem Deus, através do Espírito Santo, quem Ele guiou para escrever? Quem recebeu esta palavra?
E o que estava acontecendo na vida daquele povo, ou daquela pessoa que recebeu? Então, como que é? O que Deus quer que eu saiba desta passagem? Então, a meditação. Agora, né, como que Deus é? Eu fico imaginando, né, a impossibilidade de realmente saber como Deus é. A palavra descreve de forma que a gente pode entender um pouco, mas ninguém pode compreender a grandeza, o amor e o desejo de Deus pela nossa salvação e o nosso bem. Também crescemos nesse conhecimento pela oração. Porque, né, para você e eu, nós, né, imagine você e eu, tentando crescer em nosso conhecimento um do outro, como é que vai ser? Eu vou falar com você o que eu penso, o que eu sinto, né? Aquilo que está acontecendo na minha vida, os meus sonhos e tudo mais. Você vai fazer a mesma coisa comigo. Então nós compartilhamos um com o outro daquilo que nós somos. É assim com Deus. Lemos a palavra dele para conhecê-lo, né? Os pensamentos, o que ele quer que a gente saiba e pense. E então, nós falamos com ele, nos abrindo para ele. De fato, Deus já sabe o que nós vamos dizer. É uma terapia nossa de falar com ele. Porque ele quer o nosso bem. Mas depende de nós para falar com ele. Nos abrindo com ele, chorando com ele, gritando para ele, né? Rindo com ele. É um relacionamento. Também, né, em quarto lugar, crescemos pelo envolvimento espiritual na vida daqueles ao seu redor, a partir da sala de sua casa. O convívio com essas pessoas. E então, quando nós saímos lá na rua, o jeito que nós convivemos com as pessoas ao redor, o que nós transmitimos, né? Esse convívio que nós temos, o envolvimento espiritual na vida de todos, ajudando a todos a conhecer Deus, direcionando as pessoas a Deus, não é para mim. E tem tanta gente que infelizmente olha para a minha cara e pensa: ele é de fora, né? Ouve a minha voz, sim, ele é de fora mesmo, não tem jeito. E então, mas o que eu posso aproveitar? Olha, eu tenho muita coisa da qual você pode aproveitar. E é tudo espiritual. Porque tudo que eu tenho é dele, é para ele. Então, glória a Deus pela oportunidade de envolver na vida espiritual de muitas pessoas. Agora, em quinto lugar, pelo uso de seus dons para servir aos outros e para glorificar a Deus. Então, assim, nosso conhecimento é desenvolvido usando os nossos dons e fazendo aquilo que podemos fazer. Eu não vou pedir, mas pense, quantos de vocês, né, quer dizer, não vou pedir que levante a mão, mas quantos que já receberam uma cartinha, né, um bilhete, uma mensagem de uma pessoa nesta congregação? O que esta pessoa representa para você? Quem já te ligou e disse para você: estou pensando em você, já orei por você,
que está acontecendo na sua vida? Usando os nossos dons e a nossa vida. Agora, assim, uma igreja segundo o coração de Deus vive conhecendo a Deus cada vez mais. E além disto, então, ela se torna santo, né? A igreja se torna santa, como Deus, separada do mundo. E eu te pergunto, você e eu, né? Vamos pensar cada um por si. Eu realmente estou separado do mundo? Ou eu penso, eu vou andar bem aqui na beira, vou ver qual perto que eu posso chegar, né? Antes de cair. Vai cair. Vai cair. Melhor, se você sabe que tem beira aí, fique longe. Fique com Deus. Busque a Deus de todo o seu coração. Como nós aprendemos na aula de crescimento hoje. Como Deus disse em 1 Pedro capítulo 1, versículos de 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Tudo que você fizer, tudo que você pensar, tudo que você falar, o jeito que você faz todas essas coisas, que seja santo. Também, ela procura ser diferente do mundo, como diz em Romanos 12, versículos 1 e 2, não vos conformeis com este século. Não se conforme, né? Não seja despejado lá naquele molde do mundo, mas transformai-vos. Você se transforme por se entregar a Deus e Ele te transforma, né? Como o irmão falou agora de manhã, não sou eu, né? O que eu faço? Eu estava pensando, a gente rende e Deus faz a obra. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Comece a pensar o que Deus quer e não o que eu sinto, o que eu quero, não, estamos começando errado. O que Deus quer. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não está sentindo isso na sua vida, precisa buscar mais a se tornar santo, como Deus é santo. Cada um se preocupa com os outros. Na igreja, segundo o coração de Deus, ajudando aos outros. Em terceiro lugar, então, a igreja, segundo o coração de Deus, não é perfeita. Ela não é. Esta aqui não é porque eu estou aqui, né? E você está aqui. Porém, ela busca a perfeição. Esta é a igreja de Deus. Começando onde estamos. Você não pode voltar e mudar as coisas que já fez. Você pode agora se arrepender e mudar daqui para frente. Pode pedir perdão por aquilo que já fez. Pode às vezes restituir alguma coisa que você fez de errado lá no passado. Mas realmente corrigir e anular aquilo, não pode. Vamos começar agora, neste segundo, onde estamos, para buscar a perfeição. Se qualquer um de nós analisasse a congregação onde ele participa,
ia reconhecer logo que há muitas coisas que precisam mudar. Nesta congregação, há. Na sua congregação, também há. Em 1 Coríntios 1, versículo 2, 1 Coríntios 1, 2, o Paulo chamou a igreja em Corinto de igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Porém, a carta foi escrita justamente para tratar de vários problemas muito sérios na igreja em Corinto. Então, a igreja em si lá foi santificada por Deus. E ela, então, nas suas falhas, tinha problemas, e Paulo estava escrevendo para corrigir aquelas falhas, aqueles pecados naquela congregação. Então, não há nenhuma congregação que seja perfeita. A igreja, segundo o coração de Deus, procura estar sempre cheia do Espírito Santo, produzindo seus frutos. Quais os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem pode dizer que tem todas essas coisas perfeitamente, na sua vida? Eu gostaria. Mas eu ainda estou tentando ser lapidado pelo Senhor. Se formos honestos conosco mesmo e com Deus, cada um reconhece que ele precisa mudar muitas coisas. E se for cristão verdadeiro, está procurando se santificar, se purificar, segundo o coração de Deus, para ser aquele filho de Deus que Ele quer que nós sejamos. Mas enquanto for composto de seres humanos, a igreja nunca será perfeita. Número 4, então, uma igreja segundo o coração de Deus é guiada por obreiros que têm o coração de Deus. Uma congregação que não tenha obreiros voltados a Deus, que estão buscando mesmo ser santificado, ser santos, servir, amar, ter todos os frutos do Espírito a cada momento. Se os obreiros não têm isto, aquela congregação não vai crescer do jeito que deve crescer. Todos aqueles que servem a Deus verdadeiramente estão procurando deixar Deus moldar e lapidar o seu coração. Antes de ser consagrado de pastor, presbítero, bispo, ancião, um homem tem que ser aquele que Deus prepara e chama para este ministério. Aquele que já faz este trabalho. Eu não me lembro de ter visto uma pessoa ser consagrada presbítero na igreja, sem primeiro estar fazendo este trabalho de coração. Se preocupa com as pessoas, se preocupa com a congregação, se preocupa com o ensino da palavra de Deus, que seja aquilo que a Bíblia diz e ponto. Sem ir além, nem a quem, é isso que Deus quer? Eu não me lembro de ter visto. Agora, aquelas igrejas
não têm presbíteros, mas querem ser igrejas segundo o coração de Deus, estão procurando crescer e se preparar para consagrá-los presbíteros. Pode ser que só tem numa congregação jovens de 25 anos para baixo. Olhe, eu conheço algumas congregações representadas aqui hoje que começaram assim, tudo jovem. Mas olhe, hoje, esses jovens já têm filhos que têm quase o meu tamanho. Quer dizer que estou aqui há algum tempo, né? Mas então essas congregações estão procurando crescer para consagrar o presbitério, para que a igreja seja uma igreja como Deus. Paulo disse a Tito uma coisa muito interessante em Tito 1 e versículo 5. Ele disse: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, então, eu te deixei aí em Creta para colocar as coisas em ordem. A igreja era nova, recém-constituída, né? Recém-começado. Então te deixei aí para colocar em ordem e em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Tito 1 e versículo 5. Então cada congregação precisa do presbitério. Eu poderia falar, os outros presbíteros que são presbíteros aqui poderiam te falar como mudou a congregação em relação a cada um de nós e em relação à vida da igreja quando o presbitério foi consagrado. Eu vou te confessar uma coisa. Até 1997, então eu já estava aqui há uns 13 anos na igreja do Senhor. Eu não sentia quase nenhum respeito. Eu sentia, assim, por muitas pessoas. Mas no dia que o presbitério foi consagrado, Deus então impôs as mãos e a igreja mudou de atitude. Eu comecei a sentir que eu era alguém, Mas esse alguém simplesmente porque eu queria e quero servir ao nosso Deus e ajudar todos os irmãos a conhecê-lo e viver para Ele. Se você sente outra coisa na minha presença, me perdoe, mas por favor venha e fale comigo. Eu quero ser um encorajamento para todas as pessoas. Eu não sou nem um pingo melhor, nem pior que ninguém que está aqui. Ninguém. Nós somos iguais perante Deus. Em quinto lugar, então, uma igreja, segundo o coração de Deus, vive na expectativa da volta de Cristo. Acabamos de cantar. A gente vive pensando como é que vai ser. Jesus, quando a trombeta soar, e então Ele vai estar chegando aqui, e então, como é que vai ser? Ninguém sabe, mas cada um tem aquele pensamento, como é que vai ser naquele dia? Eu tenho conversado isso com umas pessoas com quem eu convivo em outros lugares, mas glória a Deus que a palavra dele nos diz que naquele dia Ele vai chegar. E Ele vai então levantar todos aqueles que estiverem dormindo, e então todos nós juntos vamos nos reunir com Ele nos ares. A Bíblia nunca diz que Jesus vai pisar na terra de novo, mas vamos se encontrar com Ele lá. Paulo diz que a igreja em Corinto estava, 1 Coríntios 1:7,
aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja cheia de problemas. Ele diz que ela estava aguardando, então, a revelação de Jesus Cristo. E você? Você pensa muito nisto? Você pensa muito, mas se ele viesse agora, como é que seria? Você iria com ele? Ou você seria deixado para queimar, né, com todas as coisas? Paulo se incluiu entre os vivos na volta de Cristo, demonstrando que ele esperava logo a chegada de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 17, olha o que o Paulo disse: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Ele se incluiu no meio. De modo algum precederemos os que dormem. Não vamos antes daqueles. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O próprio Jesus nos alerta, Mateus 25, 13, em vários lugares também: vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora, nem o século, né? Em quarto lugar, além de se preocupar com sua própria preparação para a volta de Cristo, a igreja, segundo o coração de Deus, também se preocupa com a salvação de todos ao seu redor. Você já parou de convidar sua família a participar da igreja do Senhor? Você já desistiu de chamar seus colegas de trabalho, de escola? Você parou de chamar? Ou você oferece sempre esse convite melhor que existe no mundo? Porque na hora certa a pessoa, né, vai ouvir. Quando ela estiver preparada para ouvir. Isso não é somente o trabalho dos evangelistas, pregadores, professores, diáconos, pastores. Não são, né, aqueles que estão sendo pagos para trabalhar na igreja, nem que têm um título, que não é bem título, é uma responsabilidade, né? Mas nós somos os organizadores para que a igreja toda vá chamando e trazendo pessoas do mundo para dentro do reino de Deus. Nisto, nós devemos ser exemplos. Muitas vezes tem burocracia excessiva, sem o devido trabalho. Eu e um dos presbíteros desta congregação conversamos sobre isso esta semana. Às vezes temos aqui e nas outras congregações muita burocracia, até entre os próprios ministros da igreja. Infelizmente, esta é até a norma. Muita burocracia, muitos planejamentos, muitas reuniões, quando tem menos vida com vida, coração com coração, lá no mundo. Aqueles que são visados como exemplo, devemos estar muito envolvidos no trabalho e dando o devido exemplo. Você e eu pensamos sempre na volta iminente de Cristo e a perdição da humanidade. O que nós fazemos sobre isto? Então, a minha exortação, o meu encorajamento é que não desista, nem de Deus, nem de você mesmo, enquanto você estiver respirando a chance.
Não desista de você mesmo, nem de sua congregação. Fique firme até ao fim, para que vá ao céu quando Cristo voltar e que leve muitos junto de você. Que Deus nos abençoe. E agora gostaríamos de orar por todos aqueles que gostariam de receber uma oração do presbitério. Convidamos todos os presbíteros presentes aqui na frente para orar com todos aqueles que estão querendo e precisando de oração. Vamos levantar e cantar.